Os povos germânicos foram povos que habitavam o norte da Europa, onde hoje estão localizados países como Alemanha, Áustria, Dinamarca, Noruega, Suécia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido e partes da França, que se estabeleceram originalmente na Europa setentrional. A maior fonte de conhecimento que possuímos dos germânicos datam do governo de Júlio César entre 100 a.C. e 44 a.C., quando o general romano empreendeu várias guerras contra estes povos. O general Júlio César descreveu as tribos germânicas suevos da seguinte maneira: os germânicos são incrivelmente altos, inclusive valentes, habilidosos com suas armas, e seu olhar, inclusive, é insuportável de encarar. Foi essa atribuição que César deu a todos os habitantes do leste do rio Reno, chamando-os de germânicos. No entanto, as tribos germânicas estavam longe de serem pacíficas, e algumas viviam lutando entre si. Os germânicos se originaram há cerca de 1900 a.C., a partir da cultura da cerâmica cordada na planície norte alemã. Os povos germânicos expandiram-se para o sul da Escandinávia e para o rio Eurípides durante a Idade do Bronze nórdica, atingindo o Baixo Danúbio em 200 a.C. Os povos germânicos se organizavam em comunidades tribais e a estrutura social básica era a família monogâmica, cujo poder absoluto era confiado ao pai. Logo após vinham os clãs compostos pela reunião de famílias aparentadas com ascendentes comuns, e finalmente vinham as tribos formadas por vários clãs unidos. As tribos germânicas viviam em casas comunais, construídas de madeira e barro, onde viviam homens e animais. Uma tribo não tinha mais que 20 casas totalmente. Eles se alimentavam de nozes, raízes e tubérculos, e a atividade principal era o pastoreio, mas raras vezes comiam carne. Além disso, os germânicos praticavam a agricultura e deixavam grandes espaços de terreno livre ao redor de suas tribos, que lhes serviam de pasto para o gado. Embora com uma modesta produção, os germânicos também se dedicavam à indústria metalúrgica, fabricando belas e eficientes armas metálicas, lanças, longas espadas e machados, e também produziam objetos cerâmicos e peças de ourivesaria de grande valor. A divisão de trabalho era por sexo. Na sociedade germânica, as mulheres eram responsáveis pelo trabalho no campo, na casa e por tecer. Usavam roupas de lã ou pano que podia ser branca, negra e até tingidas de vermelho. Já os homens eram responsáveis pelo pastoreio, pela caça e também por guerrearem nas batalhas. As guerras eram bem constantes, pois as tribos viviam guerreando entre si. Além disso, as mulheres também ocupavam lugar especial na hierarquia das tribos, sendo sacerdotisas, curandeiras, parteiras e até videntes. A mitologia germânica era muito semelhante à mitologia nórdica, a ponto de adorarem deuses que personificavam a natureza, virtudes e também defeitos dos homens. Entre uma das divindades estaria Thor, que era o protetor dos camponeses. Os romanos chamavam os germânicos de bárbaros, que vem do grego barbaroi, que significa estrangeiros, ou seja, aqueles que não falavam grego e não compartilhavam a mesma cultura. Os germânicos foram um dos maiores obstáculos durante a expansão dos romanos. Os primeiros contatos dos germânicos com os romanos aconteceu no ano 113 a.C., o que resultou em derrota dos mesmos para as forças romanas. Por volta do século V, muitos germânicos migraram de forma lenta e pacífica para os domínios do Império Romano. O próprio governo romano na época estabelecia acordos com eles, permitindo-lhes fixar-se dentro das fronteiras do Império,
Além disso, muitos desses germânicos chegaram a ingressar em unidades auxiliares do exército romano, somando forças na defesa das fronteiras de Roma. Alguns chefes germânicos chegaram inclusive a atingir postos de comando importantes dentro do Império Romano, estando incumbidos de missões militares especiais no interesse do Império. Assim, com o tempo, ocorreu uma progressiva germanização do exército romano. No governo de Diocleciano, em 284 a 305 d.C., soldados germânicos passaram a ser frequentemente recrutados para servir nas legiões do Império Romano. As autoridades imperiais procuravam rodear as fronteiras locais de chefes germânicos, que fossem aliados de Roma, e que mantinham a independência, os usos e os costumes germânicos, mas que outrora defendiam os interesses de Roma diante do mundo germânico. Esses soldados geralmente recebiam recompensas como dinheiro e terras. A partir do século V, houve diversas invasões dos povos germânicos ao Império Romano, por meio de infiltrações ameaçadoras, violentas e até brutais. O fator de ordem externa que mais colaborou para desencadear as invasões germânicas foi a chegada à Europa dos hunos, que eram guerreiros extremamente ferozes e brutais. Vindo da Ásia Central, esses povos entraram em conflito com os germanos ostrogodos. Com o passar do tempo também, os germânicos passaram a dominar diferentes regiões do antigo Império Romano e organizando-se nos territórios conquistados. E por volta do século VII d.C., quase todos os povos germânicos se estabeleceram em regiões da Europa.